Boa noite a todas e todos. Estou aguardando um pouquinho o pessoal ir entrando, se aconchegando para a gente fazer mais uma live do Mulherage e agora nesse novo modelo, que é para falar um pouco sobre as nossas propostas para Betim. E aí eu tenho falado muito sobre a Betim que eu quero. Com certeza é a Betim que vocês querem. E aí eu quero agradecer a todas e todos que estão sempre com a gente aqui nas nossas lives, comentando, compartilhando com as pessoas, falando sobre a nossa campanha. E nós estamos com uma campanha muito bonita, muito bacana. O pessoal tem se aproximado muito através do que a gente já tem feito aqui no nosso Facebook, no Instagram, nas redes sociais. E eu só tenho a agradecer a todos vocês por essa oportunidade que eu estou tendo de fazer esse modelo, né, de trazer as pessoas para essa discussão. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão sempre aqui com a gente, fazendo esse debate, esse diálogo, essa conversa, deixando seus comentários aí carinhosos, e a gente vai continuar fazendo isso, né, durante todo esse período agora de campanha. Fiz durante o período de pré-campanha, agora na campanha. Nós já estamos, eu acredito que há quase 3 meses desse período, até esse momento agora que nós estamos fazendo a campanha, de muitas lives, de muitas discussões, falando muito sobre o que está acontecendo no nosso município, trazendo experiências novas de cada pessoa. Então, isso é muito importante, compartilhar e socializar as informações, além de também escutar as pessoas, isso é fundamental. Então, eu quero me apresentar para vocês. Uma boa noite para você também, Joaquim, seja sempre muito bem-vindo. Eu vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, se for a primeira vez que está aqui comigo, meu nome é Poli, sou candidata a vereadora aqui no município de Betim e tenho feito muito essa discussão com as pessoas sobre o nosso processo de construção, né, tanto municipal quanto também, né, nacional, mas nós estamos falando a nível municipal muitas vezes, diante esse período eleitoral que nós estamos. E falando sempre a partir da experiência. Joaquim, que entrou aqui agora, participou de uma live muito importante que foi falar sobre assistência social. E hoje nós vamos ter um tema muito interessante também, que eu convido vocês para estar deixando aí seus comentários e interagindo aqui comigo, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre as nossas propostas de hoje, que é as propostas para o desenvolvimento social e econômico. Vou explicar para vocês um pouquinho como que a gente conseguiu organizar essas propostas. Eu estou candidata a vereadora aqui no município de Betim, coloquei meu nome à disposição aqui, né, da cidade, de vocês, peço o voto e o apoio de todos vocês, dos familiares, de todos os amigos, para que a gente possa juntos fazer uma nova mudança, uma transformação aí no modelo de política dentro do nosso município. E aí nós fizemos algo que é uma discussão diferenciada. Nós estamos discutindo sobre cultura. E a cultura, a partir de todas as suas, a sua amplitude. A cultura como forma de organização, como socialização, como forma de conhecimento de como que nós estamos aí, né, inseridos na nossa sociedade. Tá aqui a Raquel Soares. Muito boa noite, obrigada. Tá sempre aí com a gente. Eu quero te agradecer porque eu tenho sempre te visto aqui, tá bom, Raquel? Muito obrigada mesmo. E aí, nós estamos fazendo sobre essa discussão a partir dessa ótica da cultura, frente a todos esses eixos que a gente colocou, como desenvolvimento social e humano. Uma ótima noite para você também, Kátia, seja bem-vinda. E aí nós vamos fazer essa discussão. Então, a cultura nós estamos colocando como uma das principais formas de discussão, e a partir dela nós vamos discutir direitos humanos, educação, saúde, assistência, o desenvolvimento social e econômico.
E aí, nós já fizemos as discussões nas outras quintas-feiras. Essa é a terceira discussão, a terceira quinta-feira que a gente tem feito nessa modalidade. Então, nós já discutimos sobre. A primeira foi direitos humanos, a segunda foi sobre a educação, semana passada, né? Foi o dia dos professores. E aí nós falamos sobre educação e hoje nós vamos falar um pouco sobre desenvolvimento social e econômico. Então, eu convido vocês para conhecer um pouquinho das nossas propostas para o município. E aí eu queria falar com vocês sobre esse processo da campanha que a gente tem discutido muito, que a gente chama de governança, que é a questão de como que a gente vai atribuir todas essas propostas junto com a população. Nós queremos criar formas de que aproxime a população dessas discussões. Então, a partir do momento que eu consigo trazer a população para essa discussão, a gente vai conseguir modificar o olhar frente à política. E aí, como que a gente faz esse diálogo com a população? É trazendo mesmo a população para essas discussões. Não é à toa que nós temos feito tantas lives falando sobre política, de diversas formas. É, de fato, para a gente trazer vocês para essa discussão, para a gente conseguir despertar essa compreensão que nós devemos ter sobre a política, porque política está envolvida e inserida em toda a nossa vida. E a gente só vai conseguir fazer a transformação social, né, a partir do momento que nós nos inserirmos nesse lugar, de entender qual que é essa discussão, como que a gente vai escolher as pessoas que vão conduzir nossas leis, como que nós vamos escolher a pessoa que vai executar essas leis. Então, nós precisamos de ter pessoas de fato que estejam nessa construção de diálogo. E aí eu queria pontuar algo para vocês. Ontem nós tivemos aí no nosso município um debate muito importante que foi realizado pela UNA Betim, a qual eu quero parabenizar essa faculdade, porque foi aonde que eu estudei e me formei. E aí ela trouxe uma discussão, um debate com todos os candidatos a prefeito do município. E aí, nesse debate, a minha candidata, a qual eu estou apoiando, que é a Maria do Carmo, a qual eu tenho um grande orgulho de estar como candidata ao lado dela, quero mandar um grande abraço, um grande beijo para você, Maria do Carmo, dizer que nós estamos aqui fazendo essa discussão e esse diálogo, e nós entendemos de fato o quanto é necessário fazer uma construção política a partir do momento em que nós vamos trazer a sociedade para essa discussão. E ontem ficou muito claro, né, a gente conseguiu compreender qual que é o papel do executivo e qual é a intenção desse executivo. Né, nós tivemos aí alguns candidatos e dois candidatos não participaram desse debate. Um deles, desculpa, meu telefone começou a tocar, pessoal, peço desculpa porque eu faço minhas lives a partir do meu celular aqui, então acabou que ele começou a tocar. Mas aí, voltando aqui, o candidato atual e atual prefeito do município de Betim não participou desse debate. E né, vem aí a gente tentar fazer essa reflexão dessa discussão do porquê que nós precisamos de trazer o executivo para próximo da comunidade. Porque as pessoas precisam de aprender a construir com a sociedade. Nós não podemos fazer, né, o que dá, o que a gente imagina ser bom para a nossa cidade. Nós precisamos de escutar as pessoas. E é isso que nós temos feito. Vejo muito isso na nossa candidata, na Maria do Carmo. Vejo muito isso na nossa campanha que nós estamos construindo junto à população, o que é um modelo de construção coletiva. E é assim que nós fizemos as nossas propostas, a partir da discussão com a população. Não tem como pensar que uma pessoa que não faz o diálogo com a sociedade, e isso ficou muito nítido no momento do debate político realizado ontem, que o atual prefeito, infelizmente, não traz esse desejo de fazer
essa discussão com a população, né? É ao contrário do que a gente tem dito, que é importante a gente fazer essa construção. Então, pessoal, eu digo para vocês, nós precisamos da participação popular e da construção social. E aí, antes de falar desse projeto, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o porquê que é tão importante nós discutirmos sobre desigualdade social, sobre a necessidade das políticas, né, frente a essas desigualdades sociais e também de renda, porque isso está muito nitidamente colocado para a gente, principalmente nesse período de pandemia, em que as desigualdades sociais já existiam, porém, hoje está cada vez mais forte a gente perceber essas desigualdades sociais. E aí, quando a gente vai falar de desigualdade social e desigualdade de renda, não tem como também a gente não falar de um racismo estrutural que existe, né, na nossa estrutura social. Nós temos um racismo estrutural que ele realmente está muito estruturado na nossa sociedade, em que a exclusão social, né, historicamente colocada, né, na nossa sociedade, no nosso país, ela faz com que nós tenhamos aí uma grande desproporcionalidade frente, né, à igualdade. Nós não temos igualdade de fato. E aí nós temos aí as desigualdades sociais que batem muitas vezes, né, à nossa porta. E aí nós fizemos recentemente recentemente não, já tem algum tempo, nós fizemos uma live muito interessante com um professor que se chama Renato Picado. E nós falamos sobre essas desigualdades sociais e de renda. E nós refletimos muito sobre esse processo histórico, e aí a gente vai falar novamente sobre esse processo em que nós estamos inseridos, de como que foi construída a nossa sociedade. E aí, a partir de exploração, né, de desigualdade racial, né, então nós tivemos aí a exploração de negros e negras, que ficaram à margem, né, de toda a sociedade. Após essa situação, né, de abolição da escravatura, nada foi ofertado a essas pessoas. E hoje, negros e negras têm aí as suas dificuldades sociais e raciais que estão sendo colocadas na nossa sociedade. Quando nós vamos ver alguns dados, é muito nítido quando a gente consegue perceber que a maioria das pessoas que moram em territórios periféricos, de fato, são pretos e pardos. E aí nós temos aí classificação negros, né, que estão nessa margem da periferia. Quando nós vamos discutir renda, também podemos perceber que os trabalhos mais precarizados também estão entre pretos e pardos, também classificado negros. Então não tem como nós discutirmos as desigualdades sociais e raciais se nós não conseguirmos entender o nosso processo histórico e cultural. Outra situação que gera a extrema desigualdade é a questão de gênero, mulheres e mulheres negras. Nós já tivemos também no nosso processo histórico as mulheres como se não tivessem voz, como se não tivessem os seus direitos garantidos. Elas não tinham seus direitos garantidos. Não tínhamos direito a voto, não tínhamos direito à voz, não tínhamos direito a trabalho, né? Hoje, nessa mudança e nessa colocação dos direitos sociais, humanos e de igualdade, nós temos aí nos inserido nesses espaços de trabalho também, né? Na questão das discussões de igualdade. Porém, ainda existem os desafios. As mulheres, nós mulheres, sofremos muito quando temos as desigualdades, principalmente quando se trata do trabalho, porque mulheres negras, elas foram trabalhar, né? Tivemos a luta frente à questão do trabalho e tudo, mas as mulheres negras, começaram a ter essa inserção no trabalho, porém nesses trabalhos precarizados,
Então, nós tivemos a questão de serem inseridas no trabalho doméstico, né? Muitas mulheres trabalham aí, né, nessa questão, onde que elas ficam mais vulneráveis e principalmente com baixos salários. Muitas mulheres também, hoje, nós temos aí mulheres que são arrimo de família, a gente chama as chefes de família. E essa realidade muda a partir do momento que muda essa construção familiar. Hoje, essas mulheres, mães solos, e que cuidam muitas vezes de outras pessoas, vivem, né, nesse período, nessa construção em que é necessário o seu trabalho e é necessário, né, os cuidados. E aí nós temos aí a dupla jornada de trabalho, nós temos a questão da exploração do trabalho, principalmente das mulheres e mulheres negras, que recebem baixos salários, quando a mulher branca recebe um salário que também é baixo, inferior a do homem, né, dos homens, a mulher negra recebe menos ainda, muitas vezes, nessa condição mais precarizada. Mesmo que nós tivemos hoje um ganho em que as mulheres hoje estão mais inseridas dentro da educação, né? Está tendo mais formação do que os homens, ainda assim nós temos as desigualdades salariais, que mostra que as mulheres sempre ganham menos do que os homens. E nós precisamos de mudar essa realidade. São realidades que estão aí no nosso cotidiano, tanto o racismo estrutural quanto à desigualdade de gênero, e nós precisamos de mudar tudo isso. Para isso, nós pensamos algumas propostas, e essas propostas, elas são interdisciplinares. O que seria essa interdisciplinariedade? Seria a gente trabalhar uma proposta, porém, essa proposta, ela vai ser coletiva com outras. Então, quando a gente vai tratar das desigualdades sociais, e principalmente, né, do desenvolvimento social e econômico, nós vamos falar de educação, vamos falar de saúde, vamos falar de cultura, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de oportunidade para jovens e adultos, nós vamos falar de várias inserções em políticas sociais que as pessoas têm que ter acesso. Então, precisamos de políticas públicas de qualidade para que isso ocorra. Então, nós temos algumas propostas frente a essa questão interdisciplinar, que ela vai dar uma sequência. Eu pontuei algumas aqui, convido vocês logo após para conhecer um pouco também dessas propostas a partir de um site que nós estamos criando para falar dessas propostas, para vocês conhecerem um pouco mais sobre isso. Então, nós temos aqui uma das propostas que está sendo colocada pela nossa candidata, que é a prefeita no município, Maria do Carmo, e Edson Soró, nosso vice-prefeito, que é sobre a questão da renda básica, né? Está sendo colocada uma discussão da necessidade de uma moeda social para que a gente consiga fazer algo para minimizar os impactos da pandemia, principalmente nesse momento de pandemia, no nossa cidade. E aí tem sido colocado isso, e isso é uma defesa, né, da nossa campanha, trazer, né, e conquistar essa renda básica juntamente com o Poder Executivo, para que a sociedade tenha condições de se readaptar nesse processo, né, de problemas, né, frente à questão de renda nesse momento de pandemia. E também, né, dentre essas propostas, temos outras propostas também, como a questão que eu já tinha falado em outros momentos, que é sobre a cultura e como a gente se organiza. Cada território tem a sua forma de organização. E aí, eu posso citar como exemplo aqui na região norte, a qual eu resido, que tem uma estrutura muito histórica frente ao artesanato. Então, muitas pessoas residentes aqui na região norte, elas trabalharam ou trabalham com o artesanato. E aí, o que seria essa proposta? É de que
nós, eu como candidata, né, e como vereadora, ter esse processo de conhecimento do território para, assim, a cada território conseguirmos desenvolver as políticas públicas frente à economia. E aí conseguir potencializar em cada território esses locais onde que gera renda. Então, no caso, podemos potencializar as estruturas, né, da questão que gere renda através do artesanato, do ramo alimentício, né, frente à questão da alimentação, dos produtos rurais, né, que também fazem essa produção, né, em comercialização desses produtos, né, a partir é, do desculpa, da questão rural, né, dos produtos artesanais aí. As cooperativas, nós também devemos trabalhar junto com as cooperativas, ajudar na organização dessas cooperativas e associações, também, né, nesse processo de microempreendedorismo em geral, principalmente porque hoje as mulheres são uma das que mais estão nesse ramo empreendedor. Nós temos muitas mulheres hoje que têm feito, né, trabalhos artesanais, manuais, e estão fazendo esse processo de empreendedorismo. Então, é necessário que nesse processo de garantir a igualdade, né, e principalmente o desenvolvimento social e econômico, que a gente consiga trabalhar frente a esse processo de organização e fortalecimento desses equipamentos e lugares e pessoas que fazem, né, toda essa construção de criação de renda a partir, né, dos seus conhecimentos. Isso também é cultura. Então, nós precisamos de fazer o estudo desses territórios para que a gente consiga potencializar também essas propostas das políticas, né, de distribuição de renda. Mas também precisamos de conhecer e aproximar dentro dessas políticas da assistência social. Então, algo que nós temos visto e temos conversado, inclusive nós fizemos uma, uma reunião em que nós conversamos com uma classe de trabalhadores e também de pessoas que fazem o uso da assistência social, que fizeram discussão sobre o que é preciso dentro do nosso município. Como eu falei com vocês, nós estamos nessa construção coletiva, e aí foi falado muito sobre o que está tendo ou o que não está tendo dentro do nosso município. Uma das coisas que foram colocadas é frente aos equipamentos da assistência social, que não tem funcionado de forma, né, a conseguir acompanhar e atender todas as famílias e a sociedade como um todo. Como a gente tem também, né, os CRAS e os CREAS, né, os CRAS são Centros de Referência de Assistência Social, porém eles têm, né, os seus técnicos, que é a equipe técnica dentro desse espaço, e hoje o que foi colocado, né, nesse processo dessa discussão junto a servidores e também à sociedade, é que de fato existe uma defasagem nesse atendimento frente à falta de profissionais e também a precarização, né, do atendimento nesses equipamentos, com falta também de encaminhamentos, né, locais para estarem encaminhando as famílias. E aí nós precisamos de entender e principalmente acompanhar e fiscalizar como está sendo gasto o orçamento, né, da assistência social. Escutar os trabalhadores, né, sobre o que está sendo feito e qual que são as defasagens dentro desses equipamentos. Nós temos aí o SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social, que direciona e dá diretrizes sobre como deve ser feito e funcionar esses equipamentos da assistência social. Porém, nós temos muitas defasagens, temos muita precariedade dentro desses equipamentos. E precisamos, sim, de discutir junto com a sociedade o que está sendo feito com esse recurso. E aí, quando a gente vai falar com
esses trabalhadores e pessoas que estão vendo, né, estão participando conosco, nós podemos perceber que existe uma dificuldade frente às políticas para idosos, políticas para a juventude, para crianças, para pessoas com deficiência, pessoas com a questão da dependência química. Então, nós precisamos de garantir que esses espaços estejam funcionando com os equipamentos, né, a partir de sua organização e também das suas diretrizes, mas que também estejam com o seu equipamento conforme, né, o que é necessário para atendimento dessas famílias. E aí nós precisamos, como eu disse para vocês, interligar todos esses equipamentos junto às outras políticas públicas. Não tem como fazermos uma política sem pensar em outra. Né? Isso outro dia eu fui falar sobre isso, porque quando a gente procura um atendimento dentro de um CRAS, um CREAS, um CAPS-AD, entre outros lugares, é necessário que esse equipamento consiga compreender que precisa de um processo interdisciplinar. E aí nós precisamos de uma conversa entre esses equipamentos. E nada melhor do que equipamentos, né, frente à assistência social, para discutir processos interdisciplinares, que vai fazer todo esse diálogo com esses equipamentos. E é por isso que nós precisamos de defender e fazer com que os recursos da assistência social, os recursos desenvolvidos aí para aplicação de projetos que vão tratar do desenvolvimento de renda, ele possa ser algo que cria interlocução entre os outros equipamentos. Quando nós conseguimos garantir que o terceiro setor, junto à área cultural, esteja funcionando de forma plenitude, nós estamos falando de emprego e renda. Quando nós vamos tratar sobre cultura, nós também estamos falando de emprego e renda, que nós estamos falando de território, de conseguir fortalecer e organizar esse espaço, nós estamos falando de emprego e renda. E estamos falando também de desenvolvimento social e econômico. Quando nós vamos falar de esporte, nós também estamos falando além do bem-estar dessas pessoas, né, através do esporte, da cultura, nós também estamos falando de emprego e renda. Quando falamos também da educação, nós também queremos garantir a valorização desses profissionais, assim como nós falamos, né, na semana passada. É necessário também que conseguimos entender que para que o equipamento funcione em sua plenitude, precisamos de ter pessoas para estar nesse espaço, garantindo seus trabalhos, principalmente quando se trata do trabalho, né, dentro de uma educação integral, em que vai ter outras pessoas que vão trabalhar nesse espaço também. E aí nós estamos falando de emprego e renda e desenvolvimento social e econômico. Então, por isso é que nós temos que fazer esse diálogo de interdisciplinariedade e também fazer com que as pessoas consigam compreender o papel da sociedade junto à organização. Quando nós temos uma organização da sociedade forte, nós conseguimos sim fazer com que todas as coisas que nós falamos ocorram e aconteçam. Por quê? Estaremos lá junto, fiscalizando o que está acontecendo com nossos recursos. E aí eu vou falar para vocês, né? Eu já estou encerrando aqui. Nós estamos fazendo aproximadamente 30 minutos de live. E aí eu quero agradecer a todos vocês e falar para vocês o seguinte: tenho me colocado à disposição do município como candidata vereadora para conseguir fazer com vocês uma discussão diferenciada do que é necessário para o nosso município. Como, né, alguns aqui já me conhecem, outros não, me apresento novamente, sou Poli, sou candidata vereadora aqui no município de Betim, sou assistente social, fui conselheira tutelar durante 9 anos aqui dentro do nosso município e sei qual que é a realidade social que nós estamos. E aí digo para vocês o quanto é necessário pensarmos em tudo isso que eu falei. E quando eu coloquei o meu nome para a disposição, para fazer esse diálogo com a sociedade, consegui colocar para as pessoas
que é necessário a gente ter a diversidade dentro dos equipamentos, principalmente dentro do poder e da questão da política. Então, eu preciso, né, eu peço a vocês o voto para que eu esteja dentro desse processo, para que eu esteja dentro da Câmara Legislativa, para que a gente consiga fazer uma discussão diferenciada, a partir de algo mais inclusivo, com representatividade, com mudanças, com a quebra desse racismo estrutural, com a quebra dessa cultura machista, né? E aí nós vamos fazer uma nova discussão frente a todo esse modelo político. Por isso eu peço para vocês o voto, peço para que acompanhem minhas redes sociais, sou Poli Mulheragem, meu número é 13048, e eu convido vocês para sempre estar aqui com a gente fazendo essas discussões. E aí, peço para vocês também conhecer o meu site, eu vou pedir o Sérgio para colocar aqui para gente o site, tá? Para vocês conhecerem esse site, para que vocês estejam cientes aí do nosso compromisso com a sociedade, tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez a todos vocês, peço para que continue sempre com a gente aqui, vou falar com vocês que amanhã, né, dia 23, às 19 horas, eu estarei fazendo o lançamento da minha campanha para que vocês conheçam aí um pouco da cara da nossa campanha. E aí, agradeço a todos vocês, mais uma vez, que sempre estiveram aqui, continuam aqui com a gente, e vamos pedir voto, pessoal, peça para as famílias de vocês, peçam para os amigos, precisamos de mudar, precisamos de mulheres negras, mulheres fortes dentro daquela Câmara, que vai conseguir fazer esse diálogo com a sociedade e que não tenha medo de trazer a sociedade e a população para dentro desse lugar que é dela e que é nosso. Então, meu muito obrigada a todos vocês, espero a todos na próxima quinta-feira e continuem me acompanhando aí, porque além daqui, né, desse lugar que eu tenho falado, que é do Mulheragem, eu tenho também no Instagram, toda segunda-feira, falando sobre coisas de mulher. Então, nós reforçando, sim, as mulheres como esse lugar de protagonismo, lugar de fala e mudança dessa estrutura machista e, principalmente, com essa estrutura racista. Então, um beijo para todos vocês, agradeço muito por estarem aqui comigo. E até a próxima.